Então, vamos dar continuidade com essa aula aqui que corresponde à parte de exame clínico, né? Ah, vamos ampliar aqui. Existe na clínica odontológica diversas formas de você estabelecer a primeira relação de contato com o paciente, né? E quando a gente fala de uma relação de contato, significa clinicamente e profissionalmente o preenchimento de uma ficha clínica, né? Essa ficha clínica ela vai ter como função compilar toda a série de dados, tanto do paciente quanto das características de saúde ou não do paciente. E com essa informação você vai, em um momento posterior, e em conjunto com exames auxiliares, você vai elaborar um diagnóstico em cima das características que esse paciente apresenta e estabelecer a partir desse diagnóstico um plano de tratamento e as opções, claro, do tratamento reabilitador para esse paciente. Tá? No caso específico do paciente dentro total, não é diferente, não chega a ser diferente das outras avaliações, né? Só temos que ter cuidado porque, na maioria das vezes, trata-se de um paciente idoso, um adulto maior, que ele tem um conjunto de já complicações sistêmicas que são características da idade dele, tá? E a gente tem que levar em conta também essa situação. Então, devemos nos afastar cada vez mais da situação em pensar em que unicamente devemos fazer um exame clínico bucal, vamos chamar assim, da cavidade bucal do paciente e das características do rebordo, porque a área de abrangência em relação a os dados que a gente tem que pegar do paciente escapa muito mais além do que uma simples avaliação bucal, tá? Então, dessa forma, vamos começar a entender primeiro como essas mudanças no paciente dentro do total acontecem. Quando você é um paciente jovem e quando você ainda tem as suas estruturas dentais na boca de forma adequada, existem algumas proporções faciais que se mantêm, tá? E essas proporções faciais também têm uma relação, vamos dizer assim, importante em relação à dimensão vertical de oclusão, que em algum momento já comentei com vocês, tá? E isso mantém uma distância, vamos chamar assim, de base nasal para a porção inferior do mento, isso é uma dimensão vertical de oclusão, tá? Existe uma tonicidade muscular também que permite o estabelecimento de dimensões verticais específicas no paciente. E conforme o paciente vai entrando numa idade maior e há essa perda prematura de estruturas dentárias, há também, ao mesmo tempo, devido ao processo de envelhecimento, uma alteração da tonicidade muscular e em conjunto com a perda de dente, isso pode nos levar a alterações das dimensões verticais. Isso você observa comumente nos pacientes que são edêntulos bimaxilares. A articulação temporomandibular também, ela, às vezes ocorre o fenômeno de autorrotação mandibular, quer dizer que a mandíbula avança em sentido anterior e gira em sentido anti-horário. Isso causa que haja translação do côndilo da mandíbula ou cabeça da mandíbula e que ela faça o percurso pela vertente posterior da eminência articular. Isso, por exemplo, pode trazer alguns problemas de dor muscular nessa área, né, que são referidas principalmente no músculo dos pterigoides laterais, ventre superior e ventre inferior. Tá? Então vejam a complexidade. Quando a gente avalia paciente, não só devemos ver o ponto específico da perda dos dentes e a construção da prótese, porque há alguns fenômenos que vão acontecer tanto na musculatura quanto na posição de articulação, que também nós devemos nos atentar a isso, porque essas alterações que em alguns momentos podem se chamar consequência dos processos de envelhecimento, também tem uma significância, uma importância grande no processo de reabilitação do paciente. Alguns professores nos comunicam ou nos falam que denomina uma involução do aparelho mastigatório. Involução significa como se fosse um retrocesso, né? Eu não sei se a palavra é correta para essa descrição, mas o que a gente vê é que, na verdade, existe, devido a essa perda de estrutura dental, existe uma reabsorção extrema. Vamos dizer assim, não extrema, mas existe um processo de reabsorção que vai se desencadeando conforme vai passando o tempo
e que nos leva a uma condição, muitas vezes, onde os rebordos alveolares inferior e superior, como vocês estão vendo aqui nessa estrutura, ficam comprometidos. Quando a gente fala de que ficam comprometidos, isso quer dizer de que há uma reabsorção, uma perda de altura e espessura de osso. Isso traz como consequência também o aumento das distâncias intermaxilares, né, que seria essa distância que eu estou mostrando aqui, e que isso também nos leva a um pronóstico, vamos dizer assim, um pouco duvidoso em relação à retenção e estabilidade da peça protética. O que nos chama muito mais atenção, e a gente está observando aqui esse slide do paciente, da paciente aqui, essa aqui é uma condição onde a paciente está sem uso de prótese, certo? A paciente não está usando prótese. O que a gente observa? Observa como se a base do nariz estivesse para baixo. O arco da boca ou do lábio está nesse sentido, né? Convexo para a parte superior e côncavo para a parte inferior. O vermelhão de lábio, por exemplo, não aparece e nos dá uma ideia de que o mento estivesse para anterior ou protruso, né? O fato de não aparecer o vermelhão de lábio, por exemplo, já nos indica de que há provavelmente uma retrusão tanto do lábio superior quanto do lábio inferior. Então são condições, vamos dizer assim, são fases clássicas dos pacientes que têm perda prematura dessas estruturas dentárias, tanto na maxila quanto na mandíbula. Nessa outra foto aqui, observamos a mesma paciente, só que essa paciente está usando as próteses antigas dela, né? Quando a paciente usa as próteses antigas dela, vamos dizer assim, há uma pequena recuperação do contorno tanto do lábio superior quanto do lábio inferior, mas ainda falta, né? Vamos dizer, esse contorno de posterior para anterior, né? Isso significa que está faltando preenchimento de dentro para fora, né? Como nós sabemos isso? Porque vemos que o vermelhão do lábio superior ainda não aparece, né? E algumas linhas estão mais marcantes, como essa linha nasogeniana aqui, por exemplo, também está muito mais marcante, tá? Então isso nos dá uma sensação de a senhora tiver um pouco mais de idade. Conforme vemos agora essa figura aqui vamos observar a condição em que a prótese antiga da paciente ela foi adequada, foi acondicionada, tanto no preenchimento de dentro para fora, tá? Quanto no aumento de dimensão vertical. Então a gente consegue observar que agora já o vermelhão do lábio aparece com muita mais, aparece muito mais, né? E o rosto da paciente é outro, completamente diferente. Então veja que é como se eu estivesse preenchendo de dentro para fora com a prótese, né? E aqui a paciente sorrindo, né? Nos dá um aspecto muito mais jovial. O posicionamento dos dentes também muda e com isso muda a posição do lábio. Então, as mudanças que vão acontecendo, como nessa sequência de fotos, nos permite afirmar de que quando você vai realizar o processo de reabilitação no paciente, é necessário avaliarmos antes, muitas vezes antes de você ver as características da boca, a necessidade de melhoramento da dimensão vertical do paciente, tá? Isso eu já comentei várias vezes com nossos alunos. Quando você tem um caso, independente da área de prótese que você venha trabalhar, uma das duas coisas que você tem que verificar é dimensão vertical de oclusão e a localização correta do plano de oclusão. É isso aí. Nós temos a característica e o desafio de trabalhar em cima de rebordos residuais edêntulos, como vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho um rebordo residual pela fotografia, onde não houve uma reabsorção significante, tá? Mas o desafio é manter uma prótese total, que é uma prótese feita de resina plástica, né? E que ela deve se manter sobre essa superfície sem causar danos aos tecidos e devolvendo função e estética. Se nos referirmos à prótese inferior, as características da mandíbula em relação às inserções musculares que estão ao redor dela, tanto pela área vestibular quanto pela área lingual, tornam a reabilitação de mandíbula um pouco mais complicada de ser feita. Por quê? Porque comumente a reabsorção de osso ocorre de uma forma mais agressiva, vamos chamar assim, nas mandíbulas, o que nos deixa, na verdade, pouca quantidade
de rebordo residual que vai servir como suporte para a estrutura de prótese dentária, no caso específico da prótese total. E como temos inserções musculares próximas, tanto na área vestibular quanto na área lingual, essas inserções musculares ou estruturas de tecido que estão ao redor da prótese vão tender a soltar a prótese durante a função. Tá? Então, a gente tem um desafio muito grande no momento de realizarmos reabilitações em pacientes de dentes totais, bimaxilares, como este caso. Especificamente falando da ficha clínica, é importante, vamos chamar assim, alguns tópicos que devem ser avaliados e analisados. Tá? Temos, por exemplo, o processo de identificação. É importante porque muitas vezes a gente trata paciente idoso ou adulto maior e algumas vezes eles não conseguem não conseguem passar a informação específica sobre os dados deles. Então é importante que essa pessoa venha acompanhada com o responsável ou com o cuidador para que possa nos passar as informações necessárias, tá? De uma forma, aqui não conseguimos especificar todas as características de saúde dos pacientes, mas vamos comentar algumas coisas brevemente. As condições de saúde, as condições gerais de saúde estão em relação ao estado sistêmico do paciente. Tá? Então, esse é um paciente que ele comumente tem pressão alta, ele tem problema cardíaco, ele tem problema gástrico, ele toma medicação específica, ele pode ter alguns síndromes. Tanto isso agrava a situação sistêmica do paciente. Então, quando temos um paciente que, pelos sinais vitais, pela classificação ASA, pela anamnese, localizamos que o paciente está com alguma doença, a gente tem obrigação de averiguarmos o estado específico desse paciente. Então, muitas vezes é necessário fazer interconsulta com cardiologista, com outras áreas da medicina, para podermos estabelecer plano de diagnóstico e um tratamento específico para esse paciente. Tá? Eu recomendo aos meus alunos que eles vejam na parte de condição sistêmica do paciente, que está no livro de Turano. Ele explica muito bem as características de sinais e sintomas clínicos de algumas doenças, pelo menos das mais comuns, e relaciona isso às características que devemos lembrar nos processos de reabilitação como um todo. Tá? Então, isso é importante saber. Claro, isso é óbvio que o aluno tem que saber o descritivo das doenças e suas características, mas o que compete à área de prótese total, nós estamos um pouco mais pensando nas considerações protéticas que deveremos ter para poder tratar esse paciente de uma forma adequada. Né? Então, as condições gerais do paciente, para nós que trabalhamos com prótese total e com pessoas idosas e adultos maiores, é uma condição muito mais importante ainda que a confecção da própria prótese. É importante também avaliarmos a história das extrações. Por que é importante? Porque, por exemplo, se o paciente fez extração há um mês, por exemplo, extrações seriadas, né, quase de todos os dentes da boca, ou dos remanescentes que ficaram na boca, ainda existirá um processo de reabsorção óssea, de remodelação, né, de cicatrização. Então, se o paciente, por exemplo, fez extração hoje e ele quer começar o procedimento de moldagem para prótese total, conforme vai passando o tempo, seu molde que foi feito hoje ou amanhã, ele vai mudar completamente, né? Porque a gengiva e o rebordo residual, chame-se osso alveolar, ele vai mudar também. Então, não adianta você querer fazer uma prótese, vamos dizer assim, imediatamente após o procedimento de exodontia. Então, você tem que saber quanto tempo você deve esperar ou como você deve agir no caso de haver uma necessidade de confeccionar uma prótese imediatamente após extrações, né? Então, é importante também saber. Em relação a vícios e outros hábitos parafuncionais, podemos mencionar o seguinte: os vícios que o paciente tem, por exemplo, ranger o dente, parafuncional, apertamento, bruxismo, mesmo o paciente não tendo dente, por exemplo, o bruxismo, ele pode estar presente. Até porque o bruxismo não depende de dente. O bruxismo tem uma causa, uma razão no sistema nervoso central. Então, ele independe da presença de dente ou não. Hábitos como fumar cachimbo, morder a unha, morder caneta, enfim, todos esses hábitos, vícios, são necessários que sejam passados pelo dentista para ele avaliar
como isso vai afetar a construção da prótese total. Então, existem alguns parâmetros que são necessários a serem avaliados para poder garantir o sucesso do tratamento com prótese total. Quando falamos de número de próteses que o paciente já fez, isso é importante por quê? Porque em algumas situações o paciente vai para o dentista, ele faz uma prótese, depois vai no outro, faz outra prótese, e o paciente nunca fica contente, né? Então, é uma coisa de analisar. Por quê? Porque se o paciente no último ano fez 3, 4 próteses e ele nunca gostou de nenhuma delas ou ele não usa, a gente começa a pensar o que realmente está acontecendo aí. Pode ser que seja uma situação na qual o dentista não tenha ainda a capacidade e a habilidade profissional para desenvolver uma prótese adequada para o paciente, ou o paciente também pode ser o problema, né? Um paciente que não está contente com nada. Então, por isso que é importante avaliar o número de próteses que o paciente já fez, né? Sobretudo também, e associar essa informação às condições onde o paciente fez uma prótese inferior, mas ele não usa. Não, professor, eu nunca usei porque machuca demais, porque movimenta demais, porque não fica fixa. Então, são parâmetros que vão te ajudar a poder avaliar com uma melhor precisão esses dados que você vai necessitar para a confecção da prótese que você vai fazer. O tempo, o tempo de uso da última prótese também é importante, né? Por exemplo, o paciente chega para você e diz para você, eu estou usando essa prótese há mais de 10 anos. E comumente isso ocorre, né? Na universidade, quando a gente recebe paciente, a gente não recebe pacientes com 4 ou 5 anos de uso. A maioria das vezes o paciente usa 10, 15, 20 anos de uso na prótese. Então isso também é importante, por quê? Porque a falta de adaptação, a presença de cândida, por exemplo, na boca, a alteração da dimensão vertical está associado também ao tempo de uso dessa prótese. O tempo de uso de uma prótese é de 4 para 5 anos, não mais do que isso. E ela tem que ser trocada, né? Então, se o paciente está usando essa prótese por mais de 20, 30 anos, então você tem vários problemas aí inerentes, né? Que não seja unicamente a alteração da dimensão vertical, o desgaste dos dentes da prótese, a falta de adaptação, tá? Então, isso também é importante avaliar. O motivo de consulta, né? A motivação para a comissão da nova prótese. Isso é importantíssimo, porque uma coisa, por exemplo, é que o paciente venha para você e diga, professor ou doutor, eu quero fazer minha prótese porque eu tenho dificuldade de mastigar. Então, esse paciente está mostrando para você uma necessidade funcional. E as necessidades funcionais, em algum momento, elas podem se tornar difíceis de serem atingidas, né? Devido à característica do paciente. Por exemplo, imagina um paciente que tenha rebordo completamente reabsorvido e se tem um problema de função, então fica bem comprometido você conseguir atingir muitas vezes aquilo que o paciente espera, né? Outros pacientes já vêm porque eles querem, por exemplo, que haja um melhoramento na cor dos dentes. Então, esse paciente ele quer, por exemplo, um dente mais branco, ou quer uma gengiva mais próxima da cor da gengiva que ele tem. Então, a demanda é estética, né? Então, esse paciente, você tem que perfilar o seu tratamento de forma tal que você também atinja essa necessidade, né, do paciente. Tá? Então, isso é importante. Algumas outras vezes também vem paciente que vem, por exemplo, o filho ou a filha leva o pai para o dentista. E o paciente não quer fazer a prótese, mas o filho e a filha querem que ele faça. Então isso também cria uma desmotivação, né? Sobretudo para enxergar essa situação. Por quê? Porque quando o paciente não quer, não adianta você querer forçar. Então às vezes você fica frustrado, porque são os filhos que querem que o pai deles faça a prótese, mas o paciente não quer. Então, assim, isso dificulta um pouco o tratamento, né? Porque, embora pode haver uma necessidade de confecção de prótese, né? Mas o paciente não coopera. Então, isso é um ponto, vamos chamar assim, negativo para o início de construção, de estabelecimento de plano de tratamento para um paciente. As fotografias antigas, elas servem para quê? Como o paciente não tem mais os dentes, às vezes você precisa de referências, né? Para realizar montagens. Tá? Então, antigamente se usava muita fotografia. Então, você pedia para o paciente, se você tiver uma fotografia sorrindo, traga para ver como era. Então, você tem uma ideia
de poder realizar uma montagem de dente um pouco mais próxima daquilo o paciente tinha antigamente. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, já ocorreu comigo, que a gente usa o padrão, por exemplo, dos dentes dos filhos, né? Às vezes o paciente refere, oh, meus dentes serão como da minha filha, ou meus dentes serão como do meu filho. Então a gente molda o filho ou a filha e criamos modelos de estudo e a partir daí podemos criar também montanhas que sejam mais próximas àquilo que o paciente tinha antes de perder, né? Sobre as perspectivas do paciente, isso é importante. Se há uma necessidade funcional, netamente funcional, por exemplo, doutor, eu quero comer carne, eu quero mastigar carne de churrasco, eu quero morder uma maçã. Isso é uma necessidade funcional. Agora você tem que pensar, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou realmente atingir esse objetivo do paciente? Será que eu vou conseguir atingir o que ele quer? Né? A perspectiva do paciente pode ser também netamente estética. Né? E dizer, não, só quero dente branco. Eu quero minha prótese como está, só quero dente branco. Então, assim, a gente sabe que não dá para colocar um dente branco numa prótese antiga. Né? Ou às vezes o paciente tem ambas necessidades, tanto a perspectiva de função quanto de estética. Né? Então, isso é bom, importante avaliar. As fichas clínicas é só aqui para mostrar mais ou menos o que a gente usa na universidade, os dados do paciente, endereço, número de matrícula do aluno, enfim, são dados que são importantes estarem nas fichas clínicas, né? E aqui o histórico, mais ou menos, daquilo que o paciente fez. Quando foi a última extração? É recente? 6 meses, 4 meses? Por que é importante? Porque você sabe que ainda há um processo de cicatrização e vai existir remodelação. Então, se você faz uma prótese nesse momento, pode ser que daqui 4 meses ela esteja solta. 2 a 3 anos é interessante, você pode trabalhar normalmente, mais de 3 anos você já sabe que há um processo de cicatrização e remodelação que já se deu e se dá constantemente, claro, mas dentro do processo normal. O número de próteses que já fez, isso eu já comentei anteriormente com vocês. Às vezes o paciente faz mais as superiores porque para o paciente a necessidade estética é maior e ele não faz prótese inferior, isso é bem comum de encontrar, né? Vamos pensar também no preparo prévio da boca. Às vezes o paciente refere para vocês que fez, por exemplo, extração múltipla. E aí o dentista pode ter feito alveoloplastia com broca maxicuto, com uma lima para osso, ou talvez o paciente fez a extração de uma raiz, o dentista fez a extração de uma raiz residual, ou dente incluso, que pode ter retirado uma quantidade grande de osso. Pode ser que o paciente tenha feito frenectomia, né? Enfim, são vários procedimentos de cirurgia que o paciente possa ter feito anteriormente e, claro, possa ser também que haja uma necessidade de fazer isso agora, né? Fazer tipo uma alveoloplastia numa área onde você tem um rebordo de lâmina de faca. Se você observa que é uma raiz residual, mas que está com foco infeccioso ou agudo, né, talvez seja necessário sim retirá-lo. Ou um dente incluso, mas dente incluso, por exemplo, você vê um dente incluso na panorâmica, mas você vê que não há nenhum sinal de inflamação, de edema, você não vê clinicamente, você não vê nada. Então, assim, não porque há um dente incluso, não porque há uma raiz residual, você tem que extrair isso. Tá? Tem que fazer procedimento de exodontia, tem que ter muito cuidado com isso. O motivo da prótese, por que ele quer fazer prótese? Ah, doutor, minha prótese é antiga, então há necessidade de função e estética. Ah, não, eu quero que meu dente seja branco, é só estética. Ah, minha prótese tem báscula, ela movimenta, então falta de adaptação. Minha prótese está sem retenção, talvez não esteja com área de cobertura completa. Ah, eu não consigo falar. Não consigo falar porque talvez a prótese é grossa demais ou porque ela movimenta demais. Ah, minha prótese caiu no chão, fraturou, também pode ser um motivo. Ah, eu não consigo mastigar. Então, sempre é importante anotar por que o paciente quer fazer essa prótese. O tempo de uso, já comentei com vocês, no máximo 4 ou 5 anos seria o ideal, mas é importante referenciar aqui porque a gente observa, na verdade, o cuidado que o paciente tem com ele mesmo, né? E aí vamos ver se a saúde do paciente é regular ou precária, né? Especificamente falando do exame clínico, temos as duas categorias, o exame extraoral e o exame intraoral. O exame extraoral a gente vai ver a assimetria facial, se existe ou não, a forma do rosto, os sulcos verticais, a espessura da bochecha, a gente vai comentar já cada um deles, o tipo de lábio, a amplitude da abertura da boca, o sorriso forçado,
a movimentação de abertura e fechamento, as inserções musculares próximas da área de trabalho, o prognatismo ou pseudoprognatismo mandibular que o paciente possa ter, as cadeias ganglionares que nos mostram sinais, por exemplo, de tumoração e infecção da área, a condição da articulação temporomandibular e os aspectos do terço inferior do rosto, né? Então isso é importante para a estética. A simetria facial, vamos passar aqui rápido. Todo paciente, ele não é simétrico 100%, né? Ele não é simétrico 100%. Então, quando pedimos simetria, a gente tem mais ou menos a ideia de dividir o rosto, né, em duas metades, observar a posição das pupilas, né, e através da linha bipupilar, avaliar a posição da orelha, por exemplo, que elas sejam simétricas, e, de forma geral, analisar o contexto e a forma do rosto, né? Isso é importante. Quando avaliamos forma de rosto, existem três tipos de rosto, né? O rosto ovoide, como vocês estão vendo aqui, um rosto triangular, como dessa senhora aqui. Existe um rosto mais quadrado, por exemplo, né? Vamos voltar aqui. Existe um rosto mais quadrado. Qual a relação e importância com a forma de rosto? A forma de rosto nos vai nos mostrar, por exemplo, a relação que existe com o formato de dente, tá? Então, comumente na prótese total, a gente usa o formato de rosto para poder fazer a escolha de dente. Se o paciente tiver uma forma ovoide, optamos por um dente de forma ovoide. Se temos um paciente com rosto triangular, optamos por um dente triangular. E se o paciente tiver um rosto quadrado, optamos por um dente quadrado, né? Isso aqui é um pouco subjetivo, não vou negar, é subjetivo sim, mas é importante que com sua experiência e com o dia a dia você comece a praticar, vamos dizer assim, essa escolha de dente, tá? O que devemos fazer num primeiro momento é avaliar a primeira imagem que vemos no rosto do paciente. Ah, professor, mas pode ser, ele está entre ovoide e quadrado. Mas qual a tendência? É mais ovoide ou mais quadrado? Ah, professor, eu acho que é mais ovoide. Tudo bem. É mulher ou é homem? Porque se associa dentes ovoides e triangulares a mulheres pelo formato de rosto. Tá? Então, assim, são parâmetros que vão nos ajudar para fazer a seleção de dente. O perfil do paciente é importante. Esse aqui é um paciente de uns 45 anos, por exemplo, né? Então, quando você vê o perfil de lábio, por exemplo, a gente não consegue ver, vamos dizer assim, de forma muito acentuada, uma birretrusão de lábio, né? Que seria, vamos dizer assim, a perda de suporte de dentro para fora, né? Mas se analisamos esse paciente aqui agora, do inferior direito, então aqui sim há uma birretrusão de lábio. Por quê? Porque há uma reabsorção grande dos rebordos residuais, sobretudo em área anterior. Tá? Então isso é importante. Por quê? Porque nessa condição, por exemplo, eu vou ter que fazer um preenchimento de dentro para fora com a prótese para melhorar o posicionamento do lábio. Aqui, por exemplo, isso já não é necessário. Então, às vezes a gente pensa, não, esse paciente aqui é melhor, é mais fácil de realizar. Talvez não seja. Por quê? Porque esse paciente novo talvez tenha mantido a posição do osso naquele local aqui. Por isso que ele mantém a posição do lábio e não temos espaço para construir prótese. Então pode se tornar um caso complicado. E dessa senhora pode se tornar um caso, vamos dizer assim, mais simples de resolução. Por quê? Porque você tem espaço disponível para trabalhar, né? Isso é uma coisa importante. Os sulcos verticais, como vocês estão vendo aqui, eles são associados à perda de colágeno por parte da pele, e isso vai acontecer com todo mundo, conforme vai avançando a idade, né, a pele vai perdendo colágeno e fica com essas marcas na superfície, tá? Então, às vezes o paciente chega na consulta querendo eliminar essas marcas, né, eliminar essas marcas. E a gente pode melhorar essa condição. Só que o que a gente não pode prometer para o paciente é que com a confecção de prótese total isso vai sumir. Hoje sabemos que existe agora outra especialidade da odontologia, que é a harmonização orofacial, que pode nos ajudar a melhorar a condição quando o paciente tem essas rugas periorais, né, sulco nasogeniano, enfim, muito evidente, né, a aplicação de algumas substâncias que venham melhorar a condição do paciente, tá? Mas isso sempre após confecção de prótese total. A espessura da bochecha é importante, né? Por quê? Porque ela vai determinar o formato triangular que estamos mostrando aqui, que deve ter a flange vestibular da prótese superior e a flange vestibular da prótese inferior. Aqui existe um formato triangular, onde a base maior está na bochecha, tá?
Então, esse formato triangular aqui, ele deve existir, tá? Para que haja uma acomodação dos tecidos da bochecha sobre a superfície e dessa forma também empurra o alimento para a área dos dentes e o paciente consegue mastigar. Quando não se respeita essa posição e você faz um plano completamente convexo, você acaba entrando na área onde o músculo deveria estar, né? E isso pode causar falta de estabilidade no sentido lateral. O sinal mais clássico disso é que o paciente acaba mordendo a bochecha na área interna, né? Então isso é complicado de resolver. A espessura da bochecha você pode ver, os pacientes têm muitas vezes a bola de Bichat bem mais proeminente, né? E isso pode, em alguns casos, também complicar não só o posicionamento de dente dentro da boca, e sim como os procedimentos de moldagem, tá? Então, são características que precisam ser analisadas com cuidado. O tipo de lábio e o tamanho da boca é importante, né? Aqui a gente tem alguns lábios e vocês vão ver que quando existe perda de suporte da área de rebordo antero-superior, existe colapso do lábio. O lábio fica como se estivesse para dentro, né? O lábio fica como se estivesse para dentro. Então, isso se denomina birretrusão de lábio, né? O lábio está para trás. O que é o característico? Que o paciente não mostra o vermelhão de lábio, né? Ele não mostra. E aí vocês vão ver nas pessoas idosas, que seguramente vocês já perceberam, que a pessoa idosa vai pintar com batom por em cima da pele, né? Porque ele sabe que o vermelhinho do lábio deveria aparecer, mas não aparece, tá? Então ele acaba pintando por fora. Isso daí é uma forma de maquiar, né, a birretrusão de lábio. Mas quando você confecciona a prótese de forma adequada, você vê que você pode colocar o vermelhão de lábio em uma posição mais evidente, o que torna o sorriso mais harmônico e jovial do paciente. O sorriso do paciente também é importante, por quê? Porque se o paciente tiver um sorriso baixo, não há necessidade, talvez, grande de você fazer caracterização de gengiva da prótese. Isso quer dizer deixar a gengiva da cor do paciente, né? E quando o sorriso é alto e aparecem algumas pontinhas, né, aqui um teste com cera, aí tem pacientes que mostram muito mais a gengiva. Então, nesses casos, é necessário fazer uma caracterização específica dessa gengiva para que se aproxime às características do paciente, né? Isso também nos lembra a importância de você saber analisar o sorriso do paciente. Por quê? Porque mais para frente a gente vai ver que para determinar a altura de dente, a gente precisa avaliar o sorriso do paciente. E se o paciente não conseguir sorrir, como você vai fazer isso? Tá? Isso a gente vai aprender nas seguintes aulas. O prognatismo mandibular que você pode observar, às vezes, na maioria dos casos, é um pseudo-prognatismo. Por quê? Porque há um fenômeno de autorrotação de mandíbula, né? O côndilo avança por la vertente posterior e aqui há uma diminuição de dimensão. Então, existe uma autorrotação mandibular. Isso nos dá a ideia de um pseudoprognatismo mandibular, até porque a retrusão de maxila acontece e é muito maior do que a mandíbula, e isso nos dá uma sensação de que o mente está para anterior, né? As cadeias ganglionares devem ser avaliadas, vamos voltar aqui, devem ser avaliadas na palpação, certo? Para podermos observar se há processos de infecção ou processos sistêmicos no paciente que venham a comprometer a saúde do paciente. A articulação temporomandibular, ela deve ser avaliada na sua mobilidade, tá? Na possibilidade de subluxação, por exemplo, de mandíbula, que existe muito nos pacientes, devido a alterações tanto na morfologia das estruturas que estão ao redor do côndilo, assim como eminência articular, por exemplo, né? E isso nos leva também às alterações da dimensão vertical, que vão afetar diretamente com a estética do paciente. Quando nos referimos no exame intraoral específico intraoral, a gente vai avaliar a área basal. A área basal é a área de trabalho, né? A área que efetivamente vamos utilizar para a construção de prótese. Então, essa área basal está composta pela área de rebordo, propriamente dito, a área do fecho periférico ou selamento periférico, né, que é o contorno vestibular, por exemplo, de uma maxila, e o contorno vestibular e de fundo de sulco e lingual de uma mandíbula. A zona de alívio, né, que às vezes é necessário realizar alívio em algumas áreas nos rebordos residuais, e a zona de post-damming, ou zona de selamento posterior em maxila, e alguns professores consideram que há uma área de selamento posterior também em mandíbula que corresponde à parte mais distal
da papila retromolar. A forma de rebordo é importante. Aqui temos um rebordo, vamos dizer assim, um pouco mais quadrado. Nessa parte temos um rebordo onde as partes mais externas nos mostram como se fosse uma forma ovoide e temos um rebordo triangular, tá? Então, umas características de rebordo. O rebordo não tem nada a ver com a forma de rosto, o rebordo não tem nada a ver com forma de dente, tá? É uma forma de classificar. Nos ajuda a saber que, por exemplo, um rebordo com formato quadrado ou ovoide é muito mais estável que um rebordo com formato triangular. Isso pela área de abrangência. Então é importante também analisar isso. Se falamos de altura de rebordo, temos os casos onde você tem um rebordo alto, como vocês estão vendo aqui, essa característica de um triângulo de base menor e altura maior, né? Mais ou menos 1 centímetro, centímetro e meio de rebordo, tá? Essa característica. Temos um rebordo mais equilibrado, onde a altura de base, altura da inclinação, do comprimento das paredes laterais do triângulo com a base inferior é igual, como esse rebordo aqui. E temos a condição onde praticamente não temos rebordo nenhum, que é a reabsorção, né? Então, não podemos afirmar 100% de que uma condição de rebordo residual reabsorvido seja tão negativa, né? Se comparada com uma quantidade de rebordo alto como vocês estão observando aqui. Por que, professor? Porque se você tem um rebordo alto e tua distância intermaxilar é pequena, você não tem espaço para fazer prótese. Tá? Então a gente tem que pensar, não é só a altura de rebordo que define o sucesso ou não da prótese. O tamanho de rebordo. O rebordo tem uma largura de aproximadamente 4 centímetros, 4,5 e maior de 5 centímetros, né? Então, isso nos dá uma ideia unicamente de tamanho, de área de abrangência. Quanto área maior, maior área de suporte, maior área de retenção, maior estabilidade. É mais ou menos a ideia que a gente pode ter, mas não é o único fator que vai determinar o sucesso da prótese. Se falarmos dos tipos de rebordo, temos os rebordos em lâmina de faca, como vocês estão vendo aqui, onde essa ponta daqui tem uma cobertura de uma fibromucosa muito fina, ou às vezes mucosa, onde a prótese apoia e causa ferimento no paciente. Então é um rebordo que não nos dá nenhuma condição favorável para o assentamento de uma prótese total. Temos os rebordos largos e volumosos, como vocês estão vendo aqui, que podem ser uma vantagem em alguns casos, porque você tem uma área maior de abrangência, tem uma fibromucosa mais grossa que vai recobri-lo, e isso ocorre muito na maxila. E temos os rebordos estrangulados, que são inclinados e retentivos, né? E às vezes associados a lâminas de faca também, como neste caso. Então, esses rebordos vão ocorrer muito na área de pré-maxila, né? São as áreas que se reabsorvem rapidamente na área vestibular e acaba sobrando, restando um rebordo com essa característica, né? Em difícil procedimento de moldagem. Devemos avaliar também o aspecto da consistência da fibromucosa, né? Como ela está? Ela é compressível? Ela não é compressível? Ela está inflamada ou não está inflamada? Ela tem um tecido de uma fibromucosa, vamos dizer assim, evidente e sadia em toda a sua extensão. Ela tem, talvez, como vocês estão vendo aqui, alguma úlcera ou alguma alteração de continuidade devido ao uso de uma prótese anterior. Tudo isso deve ser avaliado. Dando continuidade, vamos ver o aspecto do rebordo, né? Às vezes o paciente usa por muito tempo, por exemplo, próteses antigas, 15, 20 anos, tá? E o uso constante e a dificuldade de higienização fazem com que haja uma proliferação de cândida, por exemplo, na boca do paciente, né? Às vezes o alimento fica entre a prótese e a fibromucosa, fica o dia todo, porque o paciente não higieniza, tá? Então são condições como essa que vocês estão vendo aqui, que devem ser avaliadas com antecedência. Aqui, por exemplo, uma candidiase subplaca, não? Candidiase eritematosa. Então, isso daqui não vai se solucionar você dando medicação para o paciente. Você pode dar qualquer antifúngico para o paciente, isso aqui não melhora. Por quê? Porque também tem um problema local. A própria prótese favorece essa a proliferação dos micro-organismos, né? Então, isso é importante também observar. O torus palatino, essa eminência óssea que vocês estão vendo aqui, presença na maxila, e pode, em alguns momentos, ser, vamos dizer assim, um
uma situação na qual você tem que avaliar especificamente. Por quê? Porque você tem que saber se você vai conseguir cobrir essa área aqui com a sua prótese total. Na maioria dos casos, como a gente tem uma fibromucosa grossa, nós podemos fazer uma cobertura aqui, né? E não dá problema. Clinicamente, como você vai saber isso? Você vai pegar o cabo do seu espelho clínico e você vai pressionar aqui em cima, né? E você vai perguntar para o paciente se incomoda. Se ele dizer que não, então clinicamente você pode passar com a cobertura de resina plástica por cima do tórax, né? Caso haja um incômodo por parte do paciente, dá uma indicação de remoção cirúrgica dessa área. Então você encaminha isso para um buco, seria um buco maxilofacial, para que ele faça a retirada dessa área. Outro tipo de tórax palatino aqui também, né? Aqui talvez muito mais proeminente, e a retirada dessa área vai depender muito do volume e da sintomatologia do paciente. Temos outra característica também importante, que é o volume do túber. Veja essa tuberosidade aqui. Então, quando o túber é proeminente, o que vai acontecer? Ele acaba ocupando o espaço e chega muito próximo da papila retromolar. E se chegar próximo da papila retromolar, você não tem espaço para fazer prótese, né? Então, essa condição também deve ser avaliada com cuidado. As hiperplasias, elas ocorrem porque muitas vezes o paciente usa uma prótese antiga que já está desadaptada. Então, o tecido da fibromucosa, a mucosa livre, cresce por cima da prótese, né? Como vocês estão vendo aqui nas imagens, né? E esse crescimento, ele cria úlcera, né? Uma úlcera constante no paciente. Então, você deve remover isso, que seja usando a prótese antiga através de um reembaçamento, e se for grande demais, através de procedimento cirúrgico de remoção. As hiperplasias também são encontradas quando em próteses antigas, como essa de aqui, se usava anteriormente essa câmara a vácuo, ou câmara de vácuo, né? Aqui, na verdade, é um espaço, né? Que quando o paciente colocava dentro da boca, fazia uma pressão negativa aqui e sugava a prótese, né? Só que isso cria também hiperplasia, ele vai sugando e vai trazendo um crescimento desse tecido que está dentro da área de vácuo aqui, e pode criar uma hiperplasia, que também é um fator negativo para o paciente. Como se elimina isso? Você começa a colocar resina acrílica aqui para preencher, e por pressão você acaba diminuindo. Se não regredir, então é necessário aplicar, fazer um encaminhamento para o cirurgião bucomaxilofacial, para ele poder fazer a remoção cirúrgica dessa hiperplasia. Não podemos trabalhar nessa condição. Os freios anteriores, freio labial superior e inferior, por exemplo, eles podem ser de inserção baixa, se ele estivesse por aqui, por exemplo, ou eles podem ser de inserção alta, como aqui, por exemplo. Aqui também tem um freio lateral de inserção alta. Por que isso é importante? Porque aqui irá a cobertura da prótese, a flange, a parede da prótese. Então, esse freio de inserção baixa ou alta, ele pode interferir na cobertura da prótese e soltar a prótese ou criar uma úlcera, como vocês estão vendo aqui, né? Então é importante. Como você sabe clinicamente se dá para cobrir ou não esse freio com a prótese? Você vai, com seu dedo com luva, você vai pressionar aquela área e tentar puxar o lábio. Se não houver resistência, se o dedo permanecer, clinicamente você sabe que é um freio que não tem uma inserção muito forte. Mas se seu dedo for deslocado no movimento, então você vai ter que ou contornar com a prótese ou pedir a remoção cirúrgica desse freio, porque ele pode deslocar sua prótese fora da sua base de suporte. As próteses mal adaptadas, eles causam úlceras, como vocês estão vendo aqui. Tá? Úlceras, aqui uma hiperplasia, aqui você tem uma úlcera no fundo do sulco, aqui vocês estão vendo uma úlcera no fundo do sulco anterior de mandíbula, e aqui uma foto mais próxima da úlcera. É porque a prótese, a borda da prótese está entrando com muito mais força nessa área daqui. Então você precisa realizar um desgaste leve na prótese para diminuir a pressão excessiva. Na área extravasal, a gente vai avaliar movimento de abertura e fechamento, amplitude de abertura bucal, espaço maxilomandibular, tamanho da mulher da língua, sensações musculares e a simetria dos rebordos. No movimento de abertura e fechamento, é importante ver se existe um desvio ou não da mandíbula, né? A gente pode encontrar duas situações, uma de desvio e uma de deflexão, tá?
Isso eu vou deixar para vocês averiguarem qual é a diferença entre uma e outra. É importante porque a deflexão e o desvio tem uma relação com a articulação temporomandibular, com as características de movimento na articulação. Então isso eu vou deixar para vocês averiguarem, tá? E provavelmente isso apareça em prova. Isso é bom. A amplitude de abertura de boca é importante, quanto o paciente pode abrir a boca, porque dependendo disso, você vai poder fazer os procedimentos de moldagem, de teste de base de prova, de plano de orientação. Então, às vezes, se chega um paciente com limitação de abertura de boca para fazer prótese total, se você não tratar isso primeiro, você não vai conseguir fazer nada. Tá? Então, é importante, por isso estou dizendo para você desde o início, não só se atentar com a construção da prótese em si, e sim ver o paciente como um todo, articulação, simetria de rosto, característica sistêmica, se ele está bem ou não sistemicamente, tudo isso é mais importante que fazer a prótese. O espaço maxilomandibular em repouso é a distância que você tem entre o rebordo superior e o rebordo inferior para a confecção de prótese. Quanto é o ideal? 1,5 ou 2 centímetros. Com isso dá para trabalhar. Se há uma distância menor que essa, você começa a se complicar. O tamanho e mobilidade da língua. Vocês estão vendo essa língua aqui. Veja como ela ocupa um espaço. Há casos onde o paciente tem macroglossia, certo? Uma língua grande, tá? Língua grande. E isso é uma coisa bem difícil de tratar, porque ela ocupa um espaço enorme dentro da cavidade bucal e acaba deslocando a prótese. E temos a condição normal, onde há uma elevação do posicionamento da língua, tá? Devido à reabsorção de osso. Essa língua sobe, está posicionada como vocês estão vendo aqui. Todo o assoalho do piso da boca sobe também em conjunto, tá? Mas aqui é um fenômeno fisiológico, né? Aqui está acontecendo isso daqui, porque o paciente precisa deglutir, e para deglutir a pressão dentro da boca tem que ser maior que o tórax. Então, para exercer, para criar uma pressão maior na boca, você tem que ter uma menor área de volume a ser trabalhada. Então, a língua ocupa espaço por causa disso, tá? Então, isso dificulta um pouco a confecção de prótese total. As inserções musculares são todas as inserções de músculo que vão estar próximas da área de rebordo residual, que corresponde à área de selamento periférico, tá? Aqui são umas imagens para mostrar a importância dos componentes musculares que ficam próximos da área de selamento periférico, tá? Tanto na maxila quanto na mandíbula. Na mandíbula é na área vestibular, tá? E na área lingual. Então vocês vão ver no Instagram que eu tenho, tá? Que eu já fiz um resumo de todas essas inserções para vocês. Porque se você pega um livro, ele tem um número X de músculos. Se você pega outro, vai encontrar outro número de músculos, tá? Então, o que eu fiz? Eu reuni essa informação e coloquei já os slides no Instagram. Vocês vão verificar isso diretamente lá e a partir daí que vem a prova. Conforme a reabsorção vai acontecendo, alguns acidentes ósseos vão se tornando mais evidentes, né? Então, isso é importante. Por exemplo, a espinha mentoniana ou apófise gene, né, superior, que são essa projeção aqui, que seria a área de inserção do gênio glosso, ela se torna mais evidente. O osso deveria estar até aqui de altura, né? Deveria ter todo isso de altura. Mas foi tanta reabsorção de osso que praticamente essa apófise gene superior está praticamente na altura do rebordo, tá? Então, isso é uma característica negativa. Por quê? Porque diminui a área de suporte de prótese, né? Essa área aqui é muito frágil, você não consegue apoiar nada aqui, porque machuca o paciente, faz uma ferida muito grande, muito evidente. O paciente não aguenta essa situação, tá? Uma outra característica que pode ocorrer na reabsorção extrema é que os forames mentonianos, como estou mostrando aqui, ficam praticamente na parte superior da crista. Tanto o osso se reabsorveu que a parte do buraco mentoniano fica praticamente na cima do rebordo. E quando você instala a prótese, em alguns casos, atinge essa área e o paciente sente como se fosse um choque. Tá? Então, assim, você assenta a prótese inferior na boca e o paciente sente um choque. Então, isso é importante avaliar antes, se você tem essa condição, porque aí muda completamente o plano de tratamento. A linha milioideoidea, né, milioidea e oblíqua, veja como estão vendo aqui, essa parte daqui, né, se torna mais evidente no processo de reabsorção, tá? E essas linhas também podem
como ficam em lâmina de faca, elas podem ferir também no momento de assentamento de prótese, tá? Então, isso são acidentes anatômicos que se tornam mais evidentes no momento de absorções extremas. O forame incisivo, por exemplo, ele está muito mais evidente, só que na maxila não há reporte de que a pressão em cima desta área cause algum incômodo no paciente. Então é diferente você pressionar em cima de um forame incisivo, tá? Do que você pressionar em cima de um orifício de mentoniano, por exemplo. São duas situações clínicas completamente diferentes. No mentoniano, se você apoiar uma prótese, você pode ter uma reação como se fosse um choque elétrico. E em relação a forame incisivo, você não vai ter nenhuma reação. A espinha nasal anterior, que é essa área que eu estou mostrando aqui, quando há reabsorção extrema de maxila, a única área que não se reabsorve é a espinha nasal anterior, né, que está essa área aqui. Só que quando você consegue tocar essa área clinicamente com seu dedo com luva, você já está sabendo de que há uma reabsorção extrema. Então, todas as inserções musculares que estão ao redor daqui vão se tornar muito mais evidentes. Então, isso é complicado de resolver. Quando o palato se torna mais plano e raso devido à perda de altura dos rebordos, você tem uma complicação grande, porque como o palato é plano, está plano horizontal, você tem uma possibilidade de maior deslocamento lateral da prótese, tá? Então isso é negativo, tá? O bom é que exista uma altura de palato, mas esse palato, na verdade, ele não muda. Se se reabsorvem as paredes do rebordo, as laterais, então você vai ver que seu palato se tornou praticamente plano, e isso é negativo para a construção de prótese. O arco zigomático, a crista de elevação do arco zigomático também são áreas onde muitas vezes, devido à reabsorção extrema, você precisa se apoiar para poder ter uma flange de extensão da prótese total, só que isso pode criar um incômodo também para o paciente, né? Então, reabsorções extremas de maxila são difíceis de serem tratadas, tá? Em alguns casos, tanta é a reabsorção óssea que acaba desaparecendo o piso, né? O piso do seio maxilar, né? Aqui algumas imagens que vão mostrar isso, e isso complica um pouco, né? Porque você não pode apoiar nada aqui. A tuberosidade da maxila, que vocês estão vendo nessa área, ela pode ser proeminente, grande, e é negativo. Por quê? Porque se aproxima à área de papila retromolar e não dá espaço para construir prótese, tá? Mas vejam que essa área daqui, que é a parte vestibular, tem uma certa retenção, tá? Então, quando você vai moldar, seu alginato, por exemplo, na moldagem anatômica, deve chegar até essa área daqui. Se você não conseguiu chegar aqui, você perde quase 70% da retenção da sua prótese total, porque essa área que vai te ajudar a reter a prótese. Tá? Então tem que chegar na área vestibular de tuber e na parte posterior que corresponde ao sulco amular. A simetria entre o rebordo superior e inferior pode existir, já que a maxila se reabsorve geralmente com mais rapidez pela área vestibular. Às vezes a largura lateral da maxila consegue ser menor do que a mandíbula, sendo que deveria ser o contrário, né? Então isso traz umas consequências de ter, por exemplo, alteração na montagem do dente. Se você montar o dente seguindo a norma padrão, talvez você tenha mordida cruzada em ambos lados, né? Mas isso no momento de montagem de dente a gente vai explicar. Mas a dificuldade aqui seria de que você teria dificuldade na montagem dos dentes, porque eles poderiam ficar com a tendência a ficarem em mordida cruzada posterior. Finalmente, exame radiográfico é necessário ser feito, né? Dentro disso temos a radiografia panorâmica, que é o padrão, certo? A radiografia oclusal, a radiografia periapical e a tomografia computadorizada, né? Então, na panorâmica, a gente vai avaliar não somente o osso da mandíbula e o osso da maxila, né? A gente o que tem que observar? Tem que observar o posicionamento da articulação temporomandibular, tem que ver se existe talvez alguma calcificação de ligamento nas áreas posteriores, posterior ao ramo ascendente, ao corpo, na verdade, ao ramo ascendente da mandíbula, tá? Você tem que observar se existem áreas radiolúcidas ou áreas radiopacas que sejam diferentes ou anômalas do que deveria existir, tá?
Você pode ver, por exemplo, um remanescente radicular aqui, mas que clinicamente talvez não tenha nenhuma repercussão, então você só vai observar e acompanhar ao longo do tempo. Você vai ver o posicionamento dos mentonianos e você vai ver a relação de altura de osso para ter uma ideia mais ou menos da característica do paciente que você tem. Você vai ver que, por exemplo, em área posterior aqui praticamente não existe osso, aqui tem uma lâmina cortical fina, né? Um túber pequeno, enfim. Algumas panorâmicas você pode solicitar para o radiologista vir já com mensuração, com medida para a colocação de implante, né? Então isso é importante para o cirurgião bucomaxilofacial, né? Que nos dá uma opção mais para poder trabalharmos os casos de dentulismo total. Tá? Aqui mais uma vez, vamos verificar quanto mais distorção tiver na área média, né? Pior é essa radiografia, tá? Então a gente tem que procurar centros radiológicos que nos tragam com maior fidelidade as áreas que precisam serem analisadas, né? E claro, às vezes nós vemos remanescentes radiculares, remanescentes dentais, que avaliamos tanto na parte clínica quanto na radiológica e a partir de aí podemos decidir ou não a exodontia dessa estrutura, né? Aqui mais um caso para ver, vejam que está muito escuro e às vezes a gente não consegue observar nada, por isso que é necessário que melhoremos essa condição. No exame radiográfico oclusal, às vezes podemos encontrar aqui um paciente dentado, né? Mas podemos encontrar remanescentes radiculares, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas não havendo lesão, não havendo nenhum sinal de alteração, tanto na radiografia quanto na cavidade bucal, você só acompanha, não há necessidade de você retirar isso daqui. As radiografias periapicais em prótese total, elas servem para poder identificar o remanescente. Se você viu que na panorâmica você tem um remanescente, então você tira uma radiografia periapical para ver se existe alguma lesão, alguma alteração no contorno desse remanescente, né? A retomografia computadorizada, ela serve para ver os acidentes anatômicos com mais precisão. Os cortes tomográficos nos permitem ver a relação de distância entre base e altura de rebordo e sua relação com o canal mandibular, por exemplo, se estivermos falando de mandíbula, né? E aí temos um modelo de estudo, não? Os modelos de estudo são necessários porque neles vamos analisar os limites anatômicos da área basal de trabalho. Nesse modelo vamos localizar as inserções musculares mais evidentes, os freios também, as bridas, né? Vamos observar o volume das tuberosidades, se são proeminentes ou não. Vamos ver a presença de touros, se é necessário operar ou não, junto com os dados clínicos, né? Vamos analisar as hipertrofias da fibromucosa, se são necessariamente a gente vai ter que, devido ao tamanho, ou entrar no procedimento cirúrgico ou fazer uma pressão de reembaçamento com a própria prótese. Vamos analisar e ver a inclinação dos rebordos em relação ao plano oclusal. Vamos ver o tamanho e a forma do rebordo que nos ajuda a ter um pronóstico do caso. E também, claro, a indicação para procedimentos cirúrgicos, né? O modelo de estudo é mais ou menos isso daqui. A característica da moldagem anatômica é uma moldagem onde você usa um material denso para poder expandir a área de fundo de sulco e ver a tensão das inserções musculares e estruturas que estão ao redor do rebordo residual, tanto em maxila quanto em mandíbula, né? Sempre devemos moldar a área de tuber, área de sulco amular, fecho periférico completo e na parte inferior até a papila retromolar, sulco periférico lingual, né, com a área de inserção do feio lingual e o sulco periférico vestibular, né? São as áreas de interesse para a gente. Esses modelos de estudo muitas vezes são montados em articulador, né, para poder você analisar a relação de distâncias, né, que existe entre maxila e mandíbula e poder analisar com maior precisão o que você quer estabelecer. Finalmente, temos uma classificação de paciente enquanto a reação psíquica, né, segundo Fox. Paciente receptivo, aquele paciente que ele coopera, é um paciente ideal, né? E um paciente séptico, né, que ele duvida do que você vai fazer. E um paciente histérico, né, que ele, vamos dizer assim, entre aspas, ataca você, né? Nada está bom para ele, né? Paciente complicado. E tem um paciente indiferente, que também é complicado, né? Aquele paciente que vai puxado pela filha ou pelo filho, né? Indiferente que, na verdade, ele não quer ser tratado, né? Então, o que é interessante para a gente? Que no final do tratamento, pode ser contente com você e com o tratamento, né? Que você tenha passado todas as informações necessárias para esse paciente
em relação aos cuidados que ele tem que ter com a prótese, com as limitações que a prótese vai ter. Então, dessa forma, a gente acaba tendo uma boa relação, né? Como eu comentei no início, uma boa relação profissional entre o paciente, o tratamento que a gente estabeleceu e o dentista. Né? Dessa forma, quanto mais dados você tiver no seu exame clínico, você terá maiores informações para poder lidar com as dificuldades que naturalmente vão se apresentar durante o processo de confecção da prótese total. Obrigado.